Desejo a paz do nosso Senhor a cada um de nós e queremos hoje começar uma série de estudos sobre um dos salmos mais queridos da Bíblia, que é o Salmo 23. E há tempo já, vários anos atrás, eu li uma pregação de Rick Warren e fiquei muito confortado, e aquilo que me tocou eu queria transferir para vocês também sobre o Salmo 23. Realmente o Salmo 23 é uma verdadeira fotografia de Deus, e nessa foto a gente percebe o quê? Que Deus ama você, Deus me ama, e é uma autêntica fotografia de Deus, e como a nossa vida é importante para Deus. Nenhum de nós aqui tem realmente está afastado de Deus, porque Deus está perto de você. Você aceitando ou não, o Senhor está, Ele conhece você, Ele sabe exatamente as suas necessidades. E o Salmo 23 nos leva a avaliarmos um assunto bastante atual. Uma doença que parece que é realmente como uma pandemia do momento, que é a ansiedade, que é a depressão. O Salmo 23, ele nos faz lembrar alguns princípios bíblicos. Sem dúvida, nós, pelo avanço da ciência, nós temos os tratamentos modernos de ansiedade, temos os tratamentos modernos de uma série de doenças emocionais, e graças a Deus por isso. Mas vamos lembrar, a Bíblia trata de ansiedade, e a Bíblia trata de problemas, de problemas emocionais já há 3.000 anos atrás. E muitas vezes nós achamos que a única solução para a nossa ansiedade, a única solução para os nossos problemas emocionais é a medicina moderna. Mas hoje eu proponho algo diferente, e vamos uma vez voltar à Bíblia e ver como é que a Bíblia trata a questão da ansiedade. Como é que a Bíblia trata os problemas emocionais pelos quais nós passamos tão intensamente ultimamente. O que Deus fala a respeito dos problemas emocionais. E antes da pregação, eu obviamente abri a internet e naveguei por vários sites, e tem várias formas de tratar a ansiedade. E uma fórmula de tratar a ansiedade eu gostei muito. Para tratar a ansiedade, a gente tem que comer banana. Segundo lugar, para tratar a ansiedade, a gente tem que comer laranja. Interessante. E o terceiro que eu mais gostei, para tratar a ansiedade, a gente tem que comer chocolate. Eu gostei desse tratamento contra a ansiedade. E principalmente o terceiro item, que é muito, muito saboroso para mim. Mas vamos uma vez observar nas Escrituras. Como é que as Escrituras tratam realmente da nossa ansiedade? O que as Escrituras recomendam? Qual é o remédio que a Escritura propõe para a ansiedade? Ansiedade é algo muito próximo de preocupação. Ansiedade é um medo, ansiedade é um temor de que as coisas não saiam assim como gostaríamos. E quando estamos diante de coisas que não vão acontecer como nós planejamos, começamos a ficar com medo, ficamos a ficar com temor, e entra realmente essa questão da ansiedade. Agora, a ansiedade também é necessária, ela é necessária. A gente precisa estar atento
quando vamos realizar determinadas coisas. Por exemplo, quando você chega no seu emprego, antes de chegar lá, você está assim, ligado, você está meio tenso, você está o quê? Você está ansioso pelo trabalho, por aquilo que você tem que fazer. Isso é bom. Também, diante de desafios, nós temos momentos de ansiedade, onde a adrenalina está toda. Por quê? Porque vamos ter que resolver um problema. Isso é bom. Nós não ficamos inertes, não estou nem aí. Não, nós realmente ficamos ansiosos. E isto é bom até certo ponto. Até certo ponto. Depois disso, pode se tornar uma sobrecarga, pode realmente despejar em nosso corpo uma série de produtos químicos que nós mesmos produzimos, e em determinado momento pode acontecer o quê? Cair a chave geral. E isso é muitas vezes o que tem acontecido quando as pessoas, debaixo de tanto estresse, entram então em um burnout. Realmente perdem a referência, perdem a vontade, não fazem mais nada. Mas vamos observar o que, uma vez, como a Bíblia trata esse assunto, o que a Bíblia fala a respeito. Uma coisa que a Bíblia diz lá em Provérbios. Provérbios foi escrito muito tempo antes de Jesus. Diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Então a Bíblia já fala. Excesso de ansiedade traz o quê? Depressão. A Bíblia já aponta para isso. Então, excesso de ansiedade traz depressão. Mas o versículo não para aí. Ele diz o quê? Mas uma palavra bondosa o anima. Opa! Como é importante nós animarmos aqueles que estão com o coração ansioso. A boa palavra, uma palavra de ânimo, como é importante. Mas a Bíblia diz, o coração ansioso realmente pode levar à depressão. Então vamos cuidar com a ansiedade. E é interessante, se nós olharmos para a ansiedade, ela é absolutamente improdutiva. Sim, ela nos ajuda a enfrentarmos os problemas, mas em excesso, a ansiedade, ela amplifica os problemas. Probleminha assim, de repente, na nossa mente, vira o quê? Um problemão, uma coisa tão grande que a gente não consegue superar. Então, ela é improdutiva. A ansiedade não resolve os nossos problemas. Amém? A ansiedade não resolve os nossos problemas. A ansiedade, ela nos traz dificuldade, ela nos faz pensar a respeito de uma dificuldade e ela fica maior ainda. E principalmente a ansiedade vem quando a gente percebe que não tem mais controle sobre as situações. E quando eu não consigo mais controlar as coisas, eu fico ansioso. E queridos, quem de nós consegue, por exemplo, controlar a economia do país? Mas a gente fica ansioso, o que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com o meu negócio? O que vai acontecer com o meu empreendimento? Mas você não consegue dominar a economia do país. A ansiedade nesse ponto pouco ajuda. E a gente sente que perde realmente o controle, que nos faz ansiosos e que nos pode levar, inclusive, à depressão. Segundo lugar, a ansiedade é prejudicial. Todo mundo sabe disso. A ansiedade não faz bem para o nosso corpo. E é interessante, as flores são ansiosas? Pelo que me consta, não. Os animais são ansiosos? Sim, o meu cachorro ele é ansioso quando falta comida. Mas ele fica assim, mas é interessante. Eles não foram feitos para ansiedade. E
nós também não fomos feitos, a nossa estrutura original não é feita para sermos ansiosos. Porque se fôssemos feitos para sermos ansiosos, teríamos alguns mecanismos que nos guardariam do prejuízo da ansiedade. Então, não somos feitos para a ansiedade, e por isso, a única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas. Interessante. Não fomos feitos para a ansiedade, mas sofremos por causa da ansiedade. E a ansiedade nos torna infelizes e também a ansiedade nos torna doentios. Isso que a gente vê cada vez mais acontecendo. Os médicos recomendando cada vez mais ansiolíticos, remédios fortes, porque não estamos conseguindo tratar mais da ansiedade na nossa vida. E entramos realmente, como diz lá em Jeremias, em Provérbios, perdão, entramos em depressão. Queridos, o Salmo 23, ele começa dizendo, afirmando uma sentença. E essa sentença é a seguinte: o Senhor é o meu pastor. E na versão NVI diz, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por que eu fico ansioso? Porque eu acho que me faltam tantas coisas, eu preciso fazer tantas coisas, eu tenho que realizar tantas coisas, eu sinto falta de tantas coisas, situações que eu não domino, por isso eu fico ansioso. Mas o Salmo 23, é bonita a imagem do pastor, no Brasil temos isso pouco, mas o pastor que tem o seu rebanho, e ele vai conduzindo o rebanho através das pastagens, e vai conduzindo o seu rebanho. E ao conduzir o rebanho, o pastor supre as necessidades da sua ovelha. É por isso que ele conduz o rebanho, para que as ovelhas tenham supridas as suas necessidades de comida, de água, de saúde. E outro aspecto importante, além de suprir as necessidades das ovelhas, o pastor, ele protege a ovelha. Por isso é mencionado vara e cajado. Vara, que geralmente tem um gancho para puxar a ovelha que está presa ou que está caindo no precipício. Cajado é o quê? A forma dele atacar os animais que venham eventualmente prejudicar o rebanho. Então, o pastor, ele supre as necessidades, o pastor protege o rebanho. E outra, uma ovelha, ela se você solta ela se perde, ela não sabe para onde vem, não tem noção de orientação, não sabe onde caminhar. Então o pastor faz o quê? Ele guia o seu rebanho. Então ele supre as necessidades, protege e guia o rebanho. E o que o pastor também faz? Ele corrige a ovelha que não se comporta bem. E existe realmente esse quadro que às vezes o pastor chega a quebrar a perna da ovelha, que sempre sai se desgarrando, e a partir desse momento que ela está ferida, ele a carrega perto de si. Depois dela se recuperar, ela nunca mais sai de perto do pastor. É um castigo duro, mas é a forma de a ovelha ficar perto do seu pastor. Então, o pastor também corrige. E nisso tudo, o fato extraordinário que encontramos no Salmo 23, Deus tem prometido fazer essas coisas por você. Deus prometeu fazer essas coisas por você. Suprir suas necessidades, proteger você, guiar você e também corrigir você. Como o pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Isaías 40, versículo 11. Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Eu vou guiar você. Deus está dizendo aqui
que vai nos conduzir, que nos vai corrigir. Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo ainda explica isso melhor. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Que promessas! Agora é interessante, Filipenses diz aqui, Paulo em Filipenses afirma, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Necessidades. Isso não significa que Deus supre todas as nossas vontades. A promessa é o quê? Deus vai suprir todas as suas necessidades. E às vezes a minha vontade não é a minha necessidade. E Deus sabe exatamente da sua e da minha necessidade. E a gente fica chateado com Deus porque pede que Deus faça o quê? A nossa vontade. Mas a promessa é a seguinte: Deus vai fazer sim, vai cumprir, vai atender todas as suas necessidades. E quantas vezes nós pedimos por coisas que não são necessidades reais, são vontades nossas, que não estão alinhadas com a vontade do Senhor. E assim, a promessa é: Deus vai suprir todas as necessidades. E Deus está dizendo: eu suprirei. Ele não está dizendo: eu talvez venha a suprir, ou quem sabe um dia. Não. A promessa é: Ele suprirá. Ele suprirá as suas necessidades. Ele suprirá as suas necessidades. E as necessidades. E a palavra de Deus, então, está nos prometendo aqui coisas, são promessas. E Deus afirmou que vai suprir. E qual é a nossa postura? Eu creio ou não creio nisso? Se eu crer que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, eu deveria estar mais tranquilo do que estou, que a promessa Ele fez. É que nem, acho que todos nós aqui fazemos seguro do nosso carro, né? E uma vez que você fez seguro do seu carro, você fica ansioso, você fica preocupadíssimo. E se bater? E se roubar? E se arranhar? Como é que você fica depois que você fez o seguro? Você fica tranquilo. E se acontecer alguma coisa, o seguro paga. Vai ser chato, porque eu vou ficar uns dias sem carro. Ou se roubarem o meu carro, eu vou ter que ter um carro novo, passar por dificuldade. Mas a pólice de seguro nos faz o quê? Termos tranquilidade. E amados, a palavra de Deus é uma pólice de seguro. É algo que Deus te deu, a garantia. E tem tantas promessas na Bíblia que é o que? Como uma apólice de seguro de Deus. Está aqui, confia. A gente confia numa seguradora, não confia? Mas muitas vezes a gente não confia em Deus. Deus já deu a apólice de seguro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está aqui a apólice, cheia de benefícios, de promessas para você e para mim. Que tal confiarmos mais nas promessas e olharmos mais para aquilo que Deus promete do que olharmos para as circunstâncias, para as coisas que a gente quer que aconteça, para as coisas que a gente não tem domínio? É uma mudança de postura. É desenvolvermos a fé de uma forma muito prática, para realmente confiarmos naquilo que Deus já nos prometeu e que certamente Ele vai cumprir. Jesus Cristo é o pastor.
E se Jesus Cristo é o nosso pastor, então não é somente improdutivo, irracional e prejudicial, é desnecessário estarmos ansiosos. E muitas vezes ficamos ansiosos à toa. Alguém já fez até uma estatística. 80% das coisas que nos preocupam nunca vão acontecer. 80% das coisas que nos preocupam nunca vão acontecer. 20%. Ou seja, você gastou 80% da sua preocupação, do seu tempo, do seu incômodo, da sua dor à toa. À toa. Não vai acontecer, estatisticamente. Quanto mais se confiarmos de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus está dizendo que vai fazer. E a pólice dele está aqui. E quantas coisas que está aqui na Bíblia já aconteceram. E quantas coisas que estão aqui na Bíblia vão acontecer. E aqui na Bíblia também existe a promessa de que o Senhor é o pastor e nada vai faltar. Agora é interessante essa sentença, o Senhor é o meu pastor. O Senhor não pode ser o seu pastor se o Senhor não for o seu Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Momentinho. O Senhor é o seu Senhor? O que significa ser o seu Senhor? Significa que um dia, você de forma consciente, você diz para Deus, sim, a partir desse momento, eu quero entregar a minha vida a Deus e quero começar uma nova vida debaixo do comando de Deus. E nesse momento, o Senhor é o seu Senhor. Ou seja, ele assumiu o seu senhorio. Ele assumiu o comando da sua vida. Portanto, para o Senhor ser o seu Senhor e nada faltar para você, você tem que dar o primeiro passo, que é entregar a sua vida a Deus. Dizer, chega, eu não vou mais comandar a minha vida. Eu não vou ser mais o comandante da minha vida. Eu tenho tido alguns naufrágios na minha vida, tenho tido as minhas dificuldades, porque pela minha cabeça eu realmente naufraguei. Eu não consegui e percebo que não consigo. E sabe, gente, não existe suprimento de Deus se você não pertence a Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor tem que ser o seu Senhor. E como acontece isso? Para isso, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, para que Jesus Cristo perdoasse todos os nossos pecados. Por isso que ele morreu na cruz, derramando o seu sangue por você e por mim. E como é que você então se entrega a Deus? Resolvendo um problema, que é o assunto do pecado, da separação. Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. E para isso precisamos, para aceitá-lo na nossa vida, só fazer uma coisa: crer, aceitar esse fato. E no momento em que você convida, então, para Jesus Cristo entrar na sua vida, ele começa a ser o seu Senhor. Você não vai mais tomar decisões de acordo com a sua cabeça, mas você vai sempre consultar o pastor, perguntar: Senhor, isso que eu estou fazendo é certo? Isso que eu vou fazer realmente é de acordo com a tua palavra? Isso que eu vou fazer agrada ao Senhor? Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero agradar ao Senhor, não entristecê-lo. Porque Ele é o meu Senhor, eu quero alegrá-lo, eu quero realmente fazer a vontade dEle. E isso nos traz perto, nos traz ovelhas que andam perto do pastor, que tem um relacionamento, quem sabe de perna quebrada, mas depois de curados,
andamos perto do Senhor e Ele nos conduz. Fazermos a vontade. Receber a Jesus como Senhor significa 3 coisas. Primeiro, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Quer dizer, Ele conhece você e a mim. Ele conhece. Ele sabe até quantos cabelos o Klaus tem na cabeça nesse momento. Chega a tal ponto o conhecimento de Deus. Os meus pensamentos, antes de chegarem, Deus já conhece os meus pensamentos. Quer dizer que achar que Deus não conhece você, Deus conhece você perfeitamente. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus, mas Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe exatamente quem somos e o que necessitamos. Então, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E aí vem uma coisa importante. Elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E aceitarmos Jesus Cristo na nossa vida significa um passo em direção a Ele, e começamos a conhecê-lo como é o nosso pastor, andando no seu rebanho, andando junto com Ele, e andando com o seu rebanho, nós vamos perceber que Ele nos conhece, e nós começamos a conhecer a Deus, e ouvir a sua voz, e seguir a Jesus. Klaus, eu consigo ouvir a voz de Deus? Consegue. Como é que eu ouço a voz de Deus? Interessante. Isso aqui é a palavra de Deus. E se nós lemos a palavra, então nós também vamos ouvir a palavra. Existem pregações, existem outras formas de ouvirmos a voz de Deus, mas a ovelha verdadeira, ela conhece e ouve e segue. Seguir a Jesus, fazer a vontade dele. Então, 3 coisas aqui descrevem o significado de ter Jesus como Senhor: conhecer a Jesus, ouvir a Jesus e seguir a Jesus. E assim Deus assume o comando da sua vida. E toda a ansiedade, seja qual ela for, é uma questão de domínio, de controle. E a ansiedade vem quando nós sentimos que perdemos o controle. E quanto mais ansiosos ficamos, mais temos esse sentimento de falta de controle. E a gente se sente com muito medo, muito temor. Mas aqui nós estamos, então, diante de uma opção, quando vem a ansiedade. Ou eu assumo a ansiedade e sofro com ela, ou eu pego aquilo que me preocupa e coloco nas mãos de Deus. Coloco nas mãos de Deus. Também navegando pela internet, então tem muitas recomendações, e é interessante uma recomendação muito popular. Você tem que fazer prece, você tem que orar. Eu disse, amém, amém, é por aí. Não é só remédio, não é só tratamento psiquiátrico, o psíquico. Temos que o quê? Realmente orar. E aqui essa oração é justamente a forma que Deus quer que a gente reaja. Senhor, eu não tenho condições, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou preocupado com essa situação, mas não quero continuar eu cuidando disso. Toma aqui. Coloca diante do Senhor. Ou melhor, leva até a cruz de Cristo. E uma vez que levou o problema para a cruz de Cristo, deixa lá. Não leva de volta. Muitas vezes na oração fazemos assim, Senhor, eu estou com um problema no meu emprego, tal, a gente coloca tudo para o Senhor, terminou de orar, a gente faz o quê? Pega a oração e leva para casa todo assunto de novo. Não, é para deixar lá, confiar. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deus está no comando, vamos lembrar disso.
Deus está no comando de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e principalmente Deus te conhece e sabe exatamente o que você precisa. Como é importante nós falarmos com Deus no momento de ansiedade. Filipenses 4:6, e aqui eu vou perguntar, vou fazer os guerreiros lembrarem do versículo que nós decoramos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí vem a consequência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Impressionante essa promessa. Não andem ansiosos. Esse é o comando. Sim, mas como é que eu não vou andar ansioso se eu estou ansioso? Não andem ansiosos por coisa alguma. E aí vem a dica. Mas em tudo. Mas em tudo, até nas coisinhas mínimas que me preocupam, sim, em tudo. Pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? É para ter, sim, esse momento onde você para com tudo, e vai falar para o Senhor tudo aquilo que te preocupa, em oração. E a oração é justamente o meio que nós temos, um recurso poderoso que nós temos para quê? Para nos libertar da ansiedade. Parar, colocar tudo aquilo que nos preocupa diante do Senhor, as pequenas e as grandes coisas. E vejam que cura maravilhosa que Deus oferece. Uma cura maravilhosa. Diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que nós não compreendemos. Mas está tudo confuso, minha vida está uma bagunça total. De repente sente paz de Deus. Já aconteceu contigo? Numa situação desesperadora, não tem saída, não tem nada, mas de repente você está em paz. O que é isso? Isso é resposta de promessa. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, e vejam bem, coração, guardará as emoções e também a mente, o raciocínio. Deus vai guardar o coração e a mente, os nossos dois pontos emocionais. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é cura. O Senhor guarda. Né? Mas o que tem que acontecer primeiro? O Senhor tem que ser o meu Senhor. O Senhor tem que comandar a minha vida. Eu tenho que confiar em Deus em primeiro lugar. Ter a plena confiança em Deus. E aí Deus também tem condições de agir na nossa vida, nos guardar em tudo. Não ore simplesmente pelas coisas da igreja, ou pelos amigos, ou aquelas orações formais, mas colocar tudo diante de Deus. E Ele guardará o coração e a mente de vocês. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a coisa também é esclarecida da seguinte forma: lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar é o quê? Joga sobre Deus. Joga. Não fica com isso. Não fica você sozinho lutando com isso. Pega e joga sobre Deus. Por quê? A promessa aqui, Ele tem cuidado de vós.
Lançar significa descarregar, despejar, soltar, liberar. E a oração é uma incrível terapia de combate a estresse. Tudo, seja lá o que for, que te deixa estressado, irritado, agitado, é para lançar tudo sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ansiedade é que nem neblina. Acho que você já pegou uma estrada à noite, numa serra, e pegou aquela neblina violenta, né? E ansiedade é que nem neblina. Você entra nela e de repente não vê mais nada. Põe farol alto, farol baixo, farol de milha e não enxerga mais nada. Quem sabe você abre a janela e fica olhando meio fio lá onde que é. É impressionante como o nevoeiro, de repente, nos tira toda a visão. Mas alguém já fez esse estudo e disse que se você pega aquele nevoeiro todo, junta, provavelmente dá um copo de água. Dá um copo de água. E o nevoeiro, de repente, se dissipa, acabou. A ansiedade é exatamente como o nevoeiro, nos cega, tira toda a capacidade da gente se guiar, de a gente se orientar, mas vamos lembrar, o nevoeiro, ele dissipa, ele acaba. O que a gente precisa? Se for a questão, estaciona o carro e espera um pouco. Assim também a ansiedade, ela pode de um momento para o outro se dissipar. E uma coisa também que Jesus nos ensina em Mateus 6,34, lá no Sermão do Monte, ele nos ensina a focalizarmos. Como é importante a gente não se perder no meio da ansiedade, mas vamos focar. Mateus 6,34, não fiquem preocupados, ou seja, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta a sua própria dificuldade. O que Jesus está ensinando aqui é que se não está chovendo, não abre o guarda-chuva. Porque tem tanto crente andando de guarda-chuva aberto em pleno sol. Ah, porque vai chover uma hora. Sim, mas naquela hora não está chovendo, não abre o guarda-chuva. E parece que a gente anda a vida inteira de guarda-chuva aberto, com medo da chuva, mas não está chovendo. Jesus está dizendo aqui, fecha o guarda-chuva, deixa começar a chover para abrir o guarda-chuva. Não se precipite, não ande preocupado com aquilo que vai ainda acontecer. É hoje que devemos viver, hoje. Vamos viver da melhor forma o dia de hoje. Amanhã é amanhã. Amanhã a gente resolve as coisas de amanhã. Mas hoje é hoje. Vamos desfrutar do dia de hoje. E como muitas vezes a gente estraga o dia de hoje por causa de amanhã. Por causa da neblina de amanhã, que é um copo de água e chega amanhã, não é nada daquilo. E a gente perdeu o dia de hoje, estragou o dia de hoje, pelas preocupações, pelas ansiedades. Então, o antídoto para a ansiedade é uma questão de escolha diária. Quem sabe, é uma escolha de hora em hora, de você dizer, não, deixa isso para lá. Jesus me ensinou o quê? A viver o momento agora. Viver o momento agora. Na sua beleza, naquelas coisas que temos hoje. Amanhã é amanhã. Vamos viver cada dia da melhor forma e celebrarmos cada dia, celebrarmos a vida cada dia. O seu Pai Celestial sabe perfeitamente o que vocês precisam. Ele lhes concederá todas as coisas se vocês o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas e viverem de modo como Ele quer. É uma outra tradução de Mateus 6, 32, 33. Então, a gente vê que o Salmo 23 trata o quê?
do nosso relacionamento com Deus. Fala de um Deus que cuida, um Deus que dirige, que guia, um Deus que protege, um Deus que sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Mas para que esse Deus possa agir na sua e na minha vida, Ele tem que se tornar Senhor da sua e da minha vida. Ele tem que ser Senhor. E diz lá, o Senhor é. Não diz foi, nem será. O Senhor é, todo dia, o meu pastor, e nada me faltará. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, obrigado porque podemos colocar diante do Senhor, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é o pastor. E obrigado porque o pastor não vai permitir que nada nos venha a faltar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece todas as nossas necessidades, aquilo que realmente necessitamos. E, ó Pai, ajuda-nos a entender que às vezes as nossas vontades não são aquilo que nós necessitamos. Traga, Senhor, realmente essa confiança no nosso coração, que nada nos faltará, o Senhor há de suprir tudo. O Senhor promete suprir as minhas necessidades. O Senhor promete suprir as nossas necessidades, se confiarmos no Senhor. Ó Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus também, por todos aqueles que hoje de manhã estão ansiosos, estão preocupados, estão diante de um grande desafio, quem sabe de grandes decisões, ou estão numa situação na vida por causa de família, por causa de doença, por causa de emprego, por causa de trabalho, em situações onde não tem saída, parece não ter saída. Mas, ó Pai, nada nos faltará quando o Senhor for o Senhor das nossas vidas. Também quero te pedir, Pai, por aqueles que, quem sabe, estão olhando, estão ouvindo, estão entendendo a Tua palavra, que possam se entregar totalmente ao Senhor, se render totalmente ao Senhor, entregando as suas vidas a Jesus Cristo, tendo Ele como único Senhor e Salvador das suas vidas. Meu Pai, que possam viver realmente na paz de Cristo, que excede todo entendimento, sabendo que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Te agradeço, ó Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém.